Olá amigos, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula de historiografia. Hoje eu quero falar para vocês brevemente sobre um historiador inglês chamado Peter Burke. Peter Burke é aquele historiador que realmente ele se destacou tanto pelo volume da sua obra quanto pela profundidade. Eu costumo dizer que é um historiador nato, um grande historiador, um historiador que todos nós de alguma forma já lemos. Se você ainda não leu Peter Burke, você precisa ler. É leitura obrigatória para os historiadores. Peter Burke, ele nasceu na Inglaterra, graduou-se na Inglaterra, estudou em Oxford, fez seu doutorado em Oxford e lá também chegou a lecionar e lecionou nos Estados Unidos e também lecionou no Brasil. Peter Burke, ele se destaca por ser um dos grandes intelectuais dedicados a estudar tanto a Idade Moderna quanto também a historiografia. O seu trabalho ele se desdobra nesses dois eixos, também desdobrando para falar sobre a função do historiador. Uma das suas obras mais marcantes é A Fabricação do Rei, no qual ele se dedica a entender o reinado de Luís XIV, mas não pelo seu viés político essencialmente, mas como Luís XIV servia-se dos símbolos, dos signos da Idade Moderna para construir a sua imagem de rei absolutista perante a sociedade francesa do século XVII. Peter Burke ele vai fazer um profundo estudo analisando esses signos, os símbolos, os gestuais, toda a forma como Luís XIV ele fazia para aparecer para os seus súditos como o chamado Rei Sol. Na área da historiografia, Peter Burke ele se destaca por fazer um profundo estudo sobre a escola dos análises. Ele vai entender a escola dos análises como um movimento e ele vai ter uma profunda dedicação e ele vai dizer até mesmo que a escola dos análises provoca uma revolução na historiografia ao trazer novas abordagens, a trazer uma interdisciplinaridade. Coisa que ele fazia. É importante entender que Peter Burke ele defendia que o historiador deveria dialogar com outras áreas. Ele, por exemplo, na Fabricação do Rei, ele dialoga muito de perto com a antropologia, uma influência que ele recebeu diretamente da sua paixão que ele tinha por Gilberto Freire. Diga-se de passagem, ele era um dos grandes estudiosos de Gilberto Freire. Ele conheceu a obra de Gilberto Freire numa nota de rodapé da tese de doutorado do Fernando Rodel. E a partir dali, ele vai se apaixonar pela obra de Gilberto Freire, ele vai querer conhecer mais, e isso vai trazer uma certa influência para o seu trabalho. Peter Burke ele chegou na década de 90 a trabalhar aqui no Brasil, na USP. E inclusive a sua esposa também é professora na USP. E isso rendeu ao Burke uma série de experiências. Inclusive ele vai criar um novo olhar sobre a mídia. Ele vai publicar um livro, um historiador, colunista, vai publicar um ensaio sobre os seus escritos que ele colocava para a Folha de São Paulo. E essa experiência vai fazer com que Burke tenha um novo olhar sobre a mídia. Inclusive, mais recentemente, ele tem se posicionado com relação à Wikipédia, por exemplo, como fabricadora de conhecimento, como fornecedora de conhecimento. É claro que não poderia ser diferente. Peter Burke diz que nós devemos, obviamente, ter cuidado, porque numa enciclopédia aberta, qualquer pessoa pode chegar lá e escrever. Então, meus amigos, Peter Burke ele é um dos grandes intelectuais dessa chamada história cultural. Ele defende que nós, historiadores, precisamos entender a história cultural, tanto a baixa cultura e a alta cultura, como sendo elementos que dialogam, não são elementos isolados. Você que quer conhecer mais a obra de Peter Burke não pode deixar de ler o que é história cultural, no qual ele define essas questões que eu falei para vocês. Até a próxima, um forte abraço.